Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Boa. O Brunão Souza, nosso viajante que tá sempre aqui batendo cartão, mandou salve, salve meninas. Como assim meu xará foi aí ontem e eu não vi? O Bruno Lima, né? Aham. Fizeram um dossiê dos porquês o Elon Musk, né, investir na ADA. Mas o Elon Musk investiu na SHIB, famosa token meme. Isso é verdade? Se sim, ele fez bem? Eu acho que Investi Como é muito que na tá ADA em maio. Me dá uma boa notícia, por favor. A moeda do cachorro tá como essa altura Então, do campeonato? esse é um lado do mercado cripto que é o lado do dinheiro rápido e fácil de tentar, né? Ou a galera mundialmente escolher uma meme coin que vai ser a nova Doge, que vai subir, porque ela tem uma simetria e tal. O mercado cripto ele é muito zoeiro e ele tem, infelizmente, uma grande quantidade de pessoas que só focam na especulação específica. Não focam, por exemplo, no valor que entrega, né? Então, sempre teve uma comunidade muito grande de especuladores para fazer dinheiro rápido, pump and dumps de alguns projetos, eles selecionam alguma moeda meme no ano para subir exponencialmente. Não sei se é um grupo organizado ou se isso vai se espalhando pela rede de uma forma fácil para tentar fazer pouco dinheiro se transformar em muito. E é até legal e interessante para algumas pessoas, quando querem assimetria, tentar encontrar uma meme coin que pode subir, porque com R$200, às vezes tu pode transformar em 20 mil reais, pegando uma assimetria dessa. Mas é bom entrar com o conhecimento e sabendo do risco. Né? Se a pessoa está entrando com conhecimento, sabendo do risco e sabendo que pode perder tudo, entrando nessa meme coin, beleza. Agora o problema é você levar pessoas que não têm conhecimento nenhum para uma meme coin somente para fazer o pump, para fazer essa troca de valores, né, no caso. Sim. Mas faz parte do mercado financeiro. E o Elon Musk, eu acho que ele não comprou Shiba, mas ele botava ele queria... com certeza ele causou o caos, né, sobre o token Shiba, porque ele botou uma foto de um cachorro que é da raça Shiba no Twitter dele e com certeza se manipulou o mercado. Voltando então às perguntas malucas. Você chega a usar Binance? Tem algum lugar... Eu tipo uso assim... Binance bem pouquinho. Então, eu ia te perguntar isso. Tem alguma maneira da pessoa ter a carteira dela sem estar vinculada a alguma grande empresa assim ou não? Sim, tem. Olha, eu compro com P2P. É que, na verdade, quando o Bitcoin surgiu, ele surgiu para eliminar intermediários, certo? Sim. O que é uma corretora? Uma intermediária? Então, Exato. ok. Mas ela aí- facilita o mercado ter mais liquidez, facilita mais pessoas fazer transação e acelera Sim. a transação entre pessoas em troca de taxas, Sim. certo? Que cada transação que for feita de um ponto A ao ponto B, ela ganha um pouquinho de taxa. Aí milhões de pessoas fazendo isso, ela é uma intermediadora que ganha Sim. dinheiro. né? Inclusive, saiu a notícia ontem que o cara, o CEO da Binance, é o 11º cara mais rico do mundo. Eu Saiu- acho que ele é o primeiro já. Acho que ele não tá contando. Ele tem uma conta Cara, PJ. Ele Ele tá indo pra Dubai. Cara, Ele ele tem- tem 4 anos a empresa dele e a empresa dele é bilionária e Caraca. movimenta. E essa empresa dele é uma das 4 carteiras que possuem mais de 100 mil bitcoins de vários clientes do mundo todo. 100 mil bitcoins. Mais de 100 mil bitcoins. A carteira Cold Wallet, que a gente chama carteira fria da Binance, que é onde eles mantêm a reserva de todas as Aham. pessoas, que eles têm que colocar isso de forma pública. Na blockchain, se tu pesquisar assim, top maiores carteiras, bota no Google assim, top maiores carteiras com cripto, né? Você vai ver lá Binance Cold Wallet com mais de 255 mil bitcoins. Que tá tudo concentrado lá, Que reserva. tá concentrado de reserva lá, de clientes. Cara, pra mim, esse cara, olha só que interessante, né? Eu tenho um link de indicação da Binance. Augusto, eu tenho, sei lá, 1.000 pessoas que entraram por esse link. Eu vou lá e recebo, sei lá, supostamente 10 mil reais por mês. Imagina eu que sou um Bostinha, um Zé Bostinha, Que você só indicou. que eu só indiquei. E já ganho, sei lá, 10 mil, 5 mil reais por mês só com link de indicação Sim. das pessoas fazendo trade. Imagina esse cara que tem toda essa galera fazendo trade, ele tem lá, retém, sei lá, 50% Ele de podia todos os ter trades. meio centavo de taxa de Quase um cada esquema pessoa. de pirâmide. Só que aí o que acontece? Ele é tipo um market maker, né? É que a gente tem que falar o seguinte, o que é um formador de mercado? É um cara que cria um sistema de intermédio, de negociação e cobra taxas por isso.
Tem gente que faz através de arbitragem, ou seja, o cara faz negociações pega uma variação de preço do Bitcoin dos Estados Unidos, de uma corretora dos Estados Unidos com uma corretora chinesa, por exemplo. O Bitcoin cotado lá nos Estados Unidos é 50 mil dólares. Na China é 52 mil dólares. Então ele fica enviando Bitcoin o tempo todo e vendendo lá, manda os dólares de volta para os Estados Unidos e recompra mais barato, manda para a China, vende mais caro. Ou seja, ele faz 2 mil dólares por minuto. Eu tô só dando um exemplo, né? Sim. Isso é arbitragem. Então o dono da FTX, ele fez muito dinheiro com isso, o dono dessa a terceira maior corretora do mundo hoje. E ele é um market maker, né? Os market makers, historicamente falando, são os caras mais ricos do mundo. São os caras que são donos de corretoras, são os caras que criam canais no YouTube para levar pessoas para operar nas corretoras. Por quê? Porque eles querem que tenha o maior número de pessoas fazendo day trade, e trade, especificamente swing trade ou day trade, para que eles fiquem perdendo dinheiro, porque a gente sabe estatisticamente que 97% das pessoas que fazem day trade perdem todo o capital ao longo do tempo, né? Então, o cara entra para tentar fazer um pouco de dinheiro, fazer day trade, aí o cara ganha umas 3, 4 operações, nos meses seguintes ele perde tudo. Porque a ganância vai subindo, com a ganância subindo você perde a mão, você vai aumentando a mão, você vira um apostador. Então os market makers, eles são pessoas que criam estruturas intermediadoras para que apostadores percam todo o seu dinheiro e deixem toda a sua liquidez, todo o seu dinheiro dentro dessas corretoras, e eles vão ganhando não só nas taxas, mas também eles colocam e criam fundos de investimento. Então esses market makers, tipo assim, o dono da corretora, ele cria uma segunda empresa. E essa segunda empresa é um suposto fundo de investimento. E esse fundo de investimento pega no mercado de alavancagem, ele empresta dinheiro e tenta fazer com que o mercado derrube a certo ponto que ele liquide essas ordens desses apostadores. Então nada mais é do que os market makers, na minha opinião, eles dominam o mercado financeiro, de todos os mercados financeiros. Então, a casa de apostas esportivas é um market maker, é um formador de mercado. Ele coloca pessoas com ganâncias, sonhos e desejos um contra os outros, tentando apostar em alta, apostar em queda, com alavancagem, e eles vão capturando liquidez. Eles são, na minha opinião, consumidores de dinheiro de pessoas gananciosas. E tu só percebe isso depois com o tempo de experiência, né? Então, por exemplo, eu fui day trade e swing trader de alavancagem da BitMEX durante 2 anos. Então, durante 2 anos, eu tinha mês lá que eu conseguia um capital de 40 mil reais em Bitcoin. No outro mês, 20 mil. Chegava no terceiro mês, devolvia os 60 mil. Né? Devolvia o lucro que eu tive... Pegava um mês ruim, né? Que a gente chama mês de lateralização, mês não direcional. Quando o mercado ele não sobe nem muito, nem ele não desce muito, nem sobe muito. E aí se você entra nesse período, você acaba sendo liquidado bilateralmente. Sim. Então é aquele momento que a corretora te arranca até a tua alma, sabe? Ele vai lá, vai arrancando pedacinho por pedacinho. Aí nessa época você não você tinha... fica puto frustrado. Você não né? fazia aquilo ainda de tirar o valor investido? Sim, eu fazia, eu seguia uma estratégia específica, até que chegou no Covidão. Aí no Covidão o mercado caiu muito forte. E aí eu com medo de tentar proteger meu patrimônio de uma segunda onda do Covid, porque na época era essa a justificativa, eu shortei o Bitcoin, apostei na queda do Bitcoin, numa segunda queda quando ele caiu para 13.500 no Covid. Quando ele recuperou para 7.500, o mercado como um todo ameaçou, o S&P 500 ameaçou, o Bitcoin ameaçou uma segunda onda de queda e todos os especialistas falavam dessa segunda onda de Covid e que a recuperação não ia ser tão rápida. E eu nunca tinha visto o Bitcoin cair 50% em um dia. Então eu apostei contra o Bitcoin acreditando que se eu apostasse contra o Bitcoin, eu tinha, por exemplo, 5 Bitcoins. Se eu apostasse contra ele, mesmo que ele caísse de 3 mil dólares para 1.500 dólares, né, continuasse caindo, se eu apostasse em queda, eu ia ter o dobro de Bitcoins valendo 1.500 dólares. Eu ia proteger a minha banca de desvalorização. Mas, na verdade, o mercado começou só a subir, eu saí do meu gerenciamento de risco, saí das minhas... Não coloquei stop, cometi vários erros, né? Que agora a gente olha para trás, a gente vê o quão imbecil, né? Eu fui. E aí Mas eu você perdi. tinha como prever também, né? Mas eu digo assim, mas mesmo assim, eu saí de todos os padrões, né? Porque aconteceu um fato novo, um cisne negro, né? Algo não esperado. E aí eu fui liquidado e aí acabei perdendo aí
4,5 bitcoins, fiquei com meio bitcoin, e desse meio bitcoin eu consegui me recuperar. Eu tinha a hold também da Cardano que me reergueu também, né? Mas, ó, ali colocaram uma olheira que eu não tô vendo aqui pessoalmente. Não, é que eu fiz Tem uma aquela covinha? aplicação. Não, como é que o nome é? Preenchimento? Botox? Não, Cê- não é Botox, ó, deu uma brochada no microfone. Tá aqui, vendo? Você caiu. falou da finasterida na hora. Pô, deu bem certinho, uma cagada monstra. Mas na verdade eu fiz, como é que é o nome do... agora tá todo mundo fazendo que é modinha. Lifting. Ah, Não é lifting, é Harmonização. harmonização. Você fez mesmo? Eu fiz. Eu botei porque eu tinha uma olheira sensacional. Aí eu até agora vou ter que fazer um preenchimento de novo, né? Que tem que dar uma retocada. Cara, eu fiz a bléfaro, sabia? No olho. Ah, tu fez a blefa? Eu fiz em cima e embaixo. Foi tão rapidinho e a Certo. recuperação em 3 dias depois eu já não tinha nem cicatriz mais. Pô, que beleza. Eu quero saber do meu presente aqui. Ó, vai lá. ó, Deixa eu ver. eu acho que vai ser a A cueca... samba canção? A a- samba canção. Veio uma shortinho? embalagem É. top, hein? É bom que essa E essa daí... embalagem aqui dá pra botar na máquina de lavar É, e Tá solda- vendo? É isso, Ah, eu insider, ó, sei. como vocês É sabem. porque assim eu tenho vida de casado fudido. Aí o casado, né, quando ele casa com uma mulher, ela ensina tudo. Então quando via assim, eu não percebia que isso aqui era literalmente pra tu botar a cueca ou as roupas Pra que lavar. soltam Pra o felpa, pra lavar e aí ela fica inteira, né? Então eu já Exatamente. gostei desse cuidado aí que Olha a esse Insider tecido. tem. Não, a Insider é incrível. E não tem aquela etiqueta que pinica, Deixa eu sabe? só- Qual o tamanho dessa cueca aqui? Você acha que não vai caber? Essa é M. Mais ou menos, né? A gente tem, A deve gente ter uma troca. G, né? Tinha que ter mandado uma G, porque a G, né, pra quem é tripé, né? Ah, Não, infelizmente so eu não fui sorry. abençoado, né? Não tive ninguém pra fazer um tripé, mas a M tá ótima. Então, assim, Então tá bom. espero Fechou. que caiba. Não, mas Depois vai a caber gente sim. Não, vê. depois a Não, gente pelo tamanho que conversa. eu tô olhando aí vai caber. Eu acho que cabe, hein? É, né? Eu acho que cabe. Você Porque a bota gente na olhada recebe aí. alguns tamanhos. Pô, mas o tecido dela é sensacional, hein, meu? É sensacional, né? é bom demais. Eles mandaram pra gente Cara. um conjunto de calcinha e sutiã. Cara, ele é muito confortável. Dá pra usar na praia, Eu inclusive. gostei Total. que dá pra bagos ao vento aqui. Eu gostei desse modelo. Exato. É porque assim... Bagos ao vento, adorei. Não, e eu gosto de cueca assim. Que é cueca... Que essa- deixa respirar, né? Que deixa respirar. Porque tem aquelas cueca calcinha, formato Aham, calcinha, Sim. que até segura bem os ovos, mas essa aqui é melhor. Essa aqui eu acho melhor. É. Olha aí, Insider. Essa Olha aqui, essa a- aqui é demais. pra, essa A aqui é pra definição do empolgar a Augusto. patroa É. de noite, né? Gostei. Bagos ao vento Não, é mas o vamos modelo. ser sincero, se você sai com um cara e ele se pela na tua frente, aí ele chega e tem aquela cueca formato de Ah, calcinha. não dá. Dá uma brochada na mulher, não? Muito. Dá ou não? E assim? Muito, 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 muito. É horrível. É horrível. Não, aquele tipo de cueca é até 12 anos. É o limite de idade. Essa é a aceitação. É, até o 12 meu anos. irmão falou que já tá usando essas cuecas de novo, essas aí. Porque ele falou que ele tava sentindo mais. Tava sentindo Não, não. melhor. Quantos anos ele tem? Ele tem. 42, né? 30 e... Não, pior que ele tem. Ele é velho? Não. 39. Não, tem tá 39. proibido. Tá proibido. Tá proibido. Ele é Dá uma... casado. Sim, mas ele. Casado há quanto tempo? Ele é casado há. Olha. Deve ser uns. Eu tô 15 anos, ele deve estar com 20 anos. Ah, não, então já a mulher já tá usando camiseta de vereador e ele tá usando essas cuecas. Tá tudo certo. Exato. Ninguém tá transando mais nessa casa, então Ninguém. foda-se se ele tá usando essa Foda-se. cueca. Transa uma vez a cada 3 meses. Acabou. Virou uma exposição do irmão do Augusto. Do nada. Gente, brincadeira, é porque a gente Uma tem vez que a cada zoar. 3 meses e no dia ele tem que usar a cueca box. Isso, ele só tem uma que é pra essa data. Exatamente. Mas é o seguinte, manda Insider pra ele. Vamos mandar. Boa, pra valorizar. Manda o site da Pra Insider. valorizar. Vamos Mas tem mandar. vários modelos, inclusive esse. Exatamente. Que daí, de Tem o repente, ele... Comfort, tem o Performance e o tem o que Exatamente. é mais box. E ele foi a primeira pessoa que eu tive que convencer a entrar no mercado cripto e ele não queria. Tipo assim, ele é garoto de programa, ele faz programas, assim, software, Aham. né? E Fez aí... TI ele? Hã? Ele fez TI? Não, ele fez ciência da computação. Ah, tá. Aí eu falei, e aí quando eu comecei no mercado cripto, assim, a ter resultado, eu comecei a tentar falar, instigar ele, e o cara não queria entrar, ele ficou 1 ano assim me ignorando. Quando ele entrou, ele justamente comprou uma criptomoeda chamada Cardano e ela subiu violentamente, Foi assim, na 8 meses época depois. que você fez a ADA também, não? Foi o vídeo da ADA, quando eu fiz o vídeo da ADA... Não, porque eu tô falando porque você pegou a ADA também no Sim. momento que ela... Foi nesse mesmo Foi, momento? ou sim, foi sim. Só que ele ainda foi mais... ele foi assim, tipo, eu sempre investi em Bitcoin e algumas altcoins, incluindo a ADA, né? A ADA. E ele foi direto na ADA.
tipo, piada na queda máxima, assim. Então, ele... Meu Deus do céu, quando subiu, assim, ele só mandou uma mensagem, obrigado por ter mudado minha vida. Porque eu convenci uma vez, ele não queria saber, aí ele mora na Austrália, aí ele veio pro Brasil, aí ele tava lá em casa pra passar o final do ano, e aí eu convenci ele a comprar. E aí ele comprou, e a Cardano tinha derretido, tipo, 99% do topo dela lá de 2017. Então, quando ele entrou em 2019. E aí, em 2021... Tava quanto, você lembra? Tava 3 centavos quando ele entrou. 3 centavos. Então, ele pegou uma alta muito expressiva, né? Muito forte, né? Ele pegou quase 6.000% de valorização. Caramba, aí ele estourou. E aí ele ganhava em dólar ainda, né? Nossa, aí ele estourou. Então, ele tava numa situação completamente salubre, né? Pra ganhar dinheiro. Sim. Mas ali, e realmente, né? Aquele vídeo, assim... Aquele vídeo da Cardano que eu fiz em 2019, até vou contar a história depois para vocês, porque eu acho que eu nunca falei isso num podcast. Mas em 2019, quando eu comecei a estudar Cardano, o mercado cripto brasileiro focava muito em Bitcoin só, né? Não tinha muita gente que falava de altcoins, ou falava só para parte especulativa, mas não ia a fundo nos projetos, né? E aí eu falava bastante da Cardano, acreditava que ela ia entregar bastante coisa em 2020 e 2021. Acabou que ela entregou, e acabou que a gente comprou muito no fundo, e acabou que, 50 mil pessoas assistiram aquele vídeo. E daquele vídeo, eu recebi daquele vídeo 56 e-mails de pessoas que ficaram milionárias, né? Por causa daquele vídeo. Porque elas ficaram instigadas em estudar Cardano, decidiram comprar Cardano junto comigo. O que é a Cardano, de fato? Cardano é uma criptomoeda estilo Bitcoin, só que é uma alternativa ao Bitcoin. A gente chama ela de altcoin. Tem algum país... Simples assim. Algum país em que não rola Bitcoin? O Egito não rola, mas se o governo souber, ele vai te encher o saco, né? Pode te prender por 2 anos e tudo mais. Você foi pra lá? Tinha bloqueado na China, não tinha? Na China também, acho que tinha bloqueado, mas eles vão liberar depois, aí eles vão bloquear de novo. Esse lenga-lenga de bloquear e desbloquear, a China faz isso durante 5 anos já. Tu vai pesquisar, China bloqueia Bitcoin, você vai ver notícia de 2016, 2017. Em contrapartida, tem países que adotaram o Bitcoin como moeda, tipo El Salvador, né? Isso, que adotou El Salvador. como moeda... Curso legal. Mas se tu vai na Europa ali, tu vai ver que a maioria da população ainda não sabe o que é cripto, não sabe o que é Bitcoin. Sabe o que é por cima, mas não investe. Sim. Quais os países que mais investem em Bitcoin? Vamos lá. Nigéria, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, que já é um povo mais libertário também. Sim. Pensa Mas você em percebe liberdade. que os 4 primeiros estão buscando liberdade absoluta, né? Então cara, mas te chamou a atenção a Nigéria e o Brasil? Por quê? Porque a necessidade faz a fome. Exato. E quem tem mais São fome? países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo. E as criptos o Bitcoin veio para principalmente resolver Caralho, que loucura isso. resolver o problema da desvalorização do dinheiro local. Sim. O que está acontecendo com o real? Inflação descontrolada, certo? Vocês já notaram quanto o Brasil ficou pobre nos últimos 10 anos? Vocês já perceberam? Sim. Quando eu ganhava 5 mil reais lá em 2011, se eu puxar para frente, não vai estar... Os 5 mil reais que eu ganhava não é equivalente a 10 mil reais hoje. Não. É 15. Por quê? Porque a gasolina, que é o transporte, é uma das coisas essenciais. Sim. A comida. A gasolina triplicou desde então. A comida triplicou. Pelo menos. Então, tu ganha um salário reajustado pela inflação, mas na verdade ele não é real. Por quê? Porque o custo de vida de coisas básicas triplicou. Então, o teu padrão de vida perdeu E a morabilidade também. 1/3. O custo de um aluguel ou de uma Total. casa ou de um apartamento é muito Não, mas olha o caro. comportamento de cidades pequenas, Yasmin. Sim. Tu vai numa cidade pequena, tinha lojinhas de informática que tinha NVIDIA, Radeon, que eram as placas de vídeos tops, assim. Você conseguia encontrar produtos de qualidade, de 5 mil reais. Hoje em dia, tu vai nas lojinhas, a maior parte é lojinha chinesa. Sim. Por quê? Porque é uma produção muito mais barata, você pode cobrar o mesmo preço de antigamente, e as pessoas não percebem o quão pobres elas estão. Sim. Tu só percebe o nível de pobreza quando sai do Brasil. Porque daí lá fora do Brasil tu vê produtos de qualidade em lojas que deveriam ter essas mesmas marcas de qualidade, mas essas empresas valor muito muito top menor. saíram do Brasil. A Ford saiu do Brasil Saiu. e o carro da Ford Ford... tá na Argentina? A Ford tá não sei se tá na Argentina, eu não sei se ele saiu da Argentina. Eu sei que eles começaram a fabricar no México e transportar pro Brasil. E agora parou.
E agora o próximo carro que substituiu o Ford Fusion, que é o Territory, é com componentes chineses. Sim. Então a gente empobrece sem perceber. Mas quando tu se dá conta, por exemplo, o quanto você consiga comprar com o mesmo salário que você recebe, assim, cara, quando eu volto para minha cidade, velho, é uma tristeza, mano. Porque eu vejo as pessoas fazendo a mesma coisa no mesmo lugar durante 10 anos. Eu vejo assim, ó, o quanto que eu evoluí como pessoa e também como nessa condição de se colocar no precipício, e não só financeiramente, mas intelectualmente. Uhum. E eu chego lá, as pessoas estão fazendo o mesmo trabalho, trabalhando para as mesmas pessoas, para as mesmas empresas, aceitando o mesmo Seguindo salário, uma mesma rotina. mesma rotina, Uhum. e não percebem que, cara, antigamente tinha loja que vendia roupa, sei lá, que importava de não ser da puta que pariu, que vendia, sei lá, Billabong, Sim. assim, roupas de qualidade, para começar a vender roupas que são produzidas localmente por valor mais baixo, que é transportado da indústria têxtil lá da China, meu. Uhum. E a China é o maior parceiro comercial do Brasil por causa disso. Por que a China é hoje é o maior parceiro comercial, não é os Estados Unidos ou não é outros países? Porque eles compram barato e você tem você consegue cobrar mais ou menos o valor de uma coisa que era cara lá no passado por um produto que custou Custo de produção baixíssimo. e a qualidade é uma bosta, velho. É. Uma qualidade uma bosta. Uhum. Quantos fones de ouvido de versão chinesa nós temos que dura 1 ano, a bateria E olha carrega lá. essa merda, não dura 1 hora. É vendido como duração de 12 horas. Aí passa 1 ano, tá durando 1 hora essa merda. Então as pessoas não percebem que nós estamos num processo de empobrecimento Constante, né? constante. Então o Bitcoin ele vai proteger as pessoas desse empobrecimento. Só que eu sei que as pessoas estão entrando no mercado cripto para fazer dinheiro rápido, porque elas querem ficar ricas rápido. É possível fazer com algumas altcoins? Sim, dentro de um ciclo de bull market, com o Bitcoin subindo sem parar, você consegue achar altcoins que vão subir 50.000%, como a Solana, por exemplo, em 18 meses. Sim, é possível, dentro de um contexto correto. Quando o Bitcoin está abaixo da média 8, está com mais uma tendência de baixa no gráfico diário, que pode evoluir para uma tendência de baixa semanal, as altcoins vão derreter até um inferno. Por quê? Porque essa altcoin que subiu 50.000%, vai ter gente que vai realizar, que comprou lá embaixo, e que vai realizar na pessoa que está querendo ficar rica hoje, e a pessoa que está querendo ficar rica hoje está dando a liquidez para essa pessoa realizar. Aham. Então essa dinâmica você tem que aprender. Que tem um momento certo de plantar e o momento certo de colher. Hoje nós estamos no momento certo de plantar. A gente tem que esperar o mercado. Esse ano é ano da baixa? Parar de ter... Eu não sei se é o ano da baixa. Eu acho que ele é um ano que vai cair até $28.000 e vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, eu estou preparado. E aí eu pergunto pro Fofa, né? Do outro lado. Você está preparado para isso, né? Você está preparado para proteger o seu patrimônio? Porque você tem que aprender a ser especialista em volatilidade, não é especialista em cripto. Você não quer ser especialista, eu sei todos os 1.500 projetos que existem. Foda-se. Você tem que saber se tem demanda compradora nessa região. Por quê? Porque a ideia é fazer o trade com o resto do mundo, tirar um pouquinho daquela grana dos americanos ali especulativos, que tem uma condição de vida melhor, trazer um pouquinho para cá para alguns brasileiros poder ajudar outras pessoas, e é isso que esse é o meu objetivo. Então, quando o mercado começa a cair, o cara assim, Augusto, já é hora de comprar? Já chegou no fundo? Não, chegou no suporte. Não sei se esse suporte vai ser o fundo. Pode ser que seja um fundo, mas não é. Pode ser que não seja. A gente vai saber quando. Lá na frente, quando o mercado dizer se isso ali virou um fundo e o mercado voltou a subir sem parar, ou se ele virou um fundo, bateu na média de 8, voltou a cair e criou mais fundos ainda. A média Entendeu? de 8, você estava explicando que são 8 semanas, né? É uma média aritmética baseada em 8 semanas na movimentação média de preço em relação a 8 semanas atrás. Sendo que em 8 semanas consecutivas, Sim. o preço final da semana tem que ser da anterior. Então, tipo assim, a semana 1 Isso. foi maior que a semana 0. A Isso. semana 2 maior que a semana 1. Isso, a ele semana vai 3... criando tipo uma linha aritmética de variação de preço médio em relação às últimas 8 semanas. Então, se em 8 semanas seguidas o preço preço tá sendo cotado terminar... abaixo da média. Então, tipo assim, na semana 8 foi maior que da semana 7, da semana 7 Isso. maior que da semana 6, isso Isso. 8 semanas pra trás. Isso, Se for pra cima, é média de 8 positiva, isso. né? Se for pra baixo, média de 8 negativa. Exatamente. Tá. Você entra numa probabilidade do mercado te tirar dinheiro se está abaixo da média de 8, se o preço está abaixo da média de 8,
ou você está numa probabilidade matemática de ele te dar mais dinheiro, entendeu? Então, quando está acima da média de 8, o ativo ele está numa condição de que o mercado está tendo demanda compradora suficiente por 8 semanas consecutivas ou mais e vai te dar um dinheiro. Pode te dar o dinheiro, né? Pode subir. Porque esse sinal, ele cai dentro daquela probabilidade de 70%, 30%. 70% das vezes ele vai realmente romper para cima e entregar a mais alta, e 30% ele vai subir e já vai verter para baixo e continuar abaixo. Entendeu? Então ele é um setup de probabilidade. Sim. Só que quando ele erra, você meio que vem, digamos ele perdeu a média de 8, você vendeu. Se ele já voltar para cima, você recompra, você meio que entra no mesmo valor que você comprou, com pouca diferença, às vezes 2% de perda, 5% de perda. Só que se você acerta um setup de uma corrida de várias semanas consecutivas de alta, você vai pegar 3, 4, 5, 6 meses de alta consecutiva que podem subir 1000%. Entendeu? E normalmente você considera, por exemplo, agora a gente está numa fase de caída, certo? Sim. Você só vai considerar que começou a melhorar depois de uma média de 8 positiva. Depois que romper a média de 8 para cima. E depois de um período longo de negativo, você esperaria mais do que 8? Ou você acha que a média de 8 é o suficiente para entender que voltou a subir? Olha, o melhor setup que eu já vi é a média de 8. Eu ainda não encontrei um setup melhor que esse por longo prazo. Para pegar para position trade. Então, mesmo que a gente tenha, início de dezembro começou a despencar. Tá despencando até agora. Se despencar mais um mês e meio e de repente der uma média de 8 positiva, é um sinal realmente positivo. É um sinal que pode ser positivo. E aí você, com 4 anos de experiência de análise gráfica, porque eu olho o mesmo gráfico todo santo dia, né? Eu consigo meio que separar hoje em dia, depois de 4, 5 anos de exposição, quando ele vem e rompe para realmente vir a ter uma tendência de alta legal, ou se ele só vai fazer aquela alta para depois continuar caindo. E aí isso só vem com o tempo, porque tu tem que observar assim, geralmente no Bitcoin, tá? Se ele tá acima da média de 8, vem para baixo e já volta para cima, ele tende a continuar a tendência de alta semanal, então ele vai entregar uma continuidade de alta. Agora, se você vê isso numa altcoin, já é mais perigoso. É uma coisa que eu observei, que quando ele perde a média de 8 numa altcoin menor, e ele perde e volta muito rápido, quer dizer que ele vai fazer um topo de complacência, que a gente chama, que as pessoas acham que o mercado vai subir a qualquer momento, e na verdade ele está fazendo o último topo de uma tendência de alta, e agora ele vai vir rasgando para baixo. Então são nuances, coisas sutis que tu vai mudando. É o dia da melhor antes da morte, né? Que a pessoa tem. É aquele respiro aqui que É assim, ó. que assim, cai. ó, Cris. Não tem como. Aí eu te pergunto, tem como você ser um cirurgião profissional de cabeça e pescoço com 1 ano de faculdade? Não. Com 2 anos de faculdade? Com 8 anos de faculdade? Então, por que raios tu acha que tu vai se tornar um investidor profissional em 6 meses? Com esse nível de precisão. Porque em 6 meses, às vezes, tu tá só dentro de uma tendência de super baixa, que tá só caindo durante 6 meses, ou só subindo durante 6 meses. Você não tem experiência nenhuma. Você não pegou um mercado lateral de 3 meses lateral. Você não pegou uma experiência de um mercado em alta de 2 anos consecutivos de alta. Você não pegou 2 anos de queda consecutivas de baixa. Então, tem coisas que só o tempo vão te entregar. Não é o Augusto, não é o teu professor favorito, o teu mentor. São a exposição ao risco, a forma como você vai lidar com a volatilidade e qual é o teu crescimento emocional perante a volatilidade. Por isso que eu digo, qualquer brasileiro, classe média baixa, que tem exposição à internet, que consiga ter um capital de R$500 para começar e esteja disposto a mudar de vida, consegue mudar de vida exposto no mercado durante 4 anos. Estudando muito. Estudando. Só não se acomodar. Olha, mas eu trabalho como caixa de supermercado até às 7 horas da noite. Foda-se, eu também trabalhava como dentista em pé e eu sobrava R$600 por mês para mim. Às vezes tu tá morando com teu pai e tua mãe, tu trabalha no caixa, vai te sobrar R$600 porque tu não precisa pagar aluguel, condomínio, não sei o quê, numa cidade de Florianópolis, por exemplo. Mesmo você sendo trabalhador da vila, do mercadinho da vila, e consiga sobrar R$600, você vai estar no mesmo start que eu estive quando eu ganhava 7 mil por mês em Florianópolis. É isso que eu quero dizer. Porque se te sobrar R$600, mesmo você ganhando R$1.200, porque você mora com a sua mãe dentro de uma cidade pequena onde você não gasta muito, ou um dentista que ganha R$7 mil, o que importa é o quanto você consegue colocar a risco e o quanto você está disposto a aprender, sem papo de vitimismo. Mas é diferente.
Minha situação diferente, meu ovo. Eu tinha que manter eu e minha mulher não tinha emprego nenhum, e eu sobrava R$600, tanto quanto um cara que trabalha no mercado com 15 anos de idade, que mora na casa da mãe e fica jogando Fortnite. Então não é a questão do quanto você ganha, não é essa a questão. A questão é quanto você está disposto a aprender esta merda de volatilidade, a aprender os ciclos de baixa e de alta, e o quanto você está disposto a te colocar na beira do precipício para sair da volatilidade e sair dessa condição de vida merda que você quer sair. É o quanto de fome você tem. Não é uma questão de, comparar, se eu tivesse R$7.000 eu ia fazer isso, aquilo. Cara, tu ficar te comparando. Desculpa, mas você é um merda. Você não tem que se comparar. Cara, tem o filme do Rocky Balboa, é um dos filmes que mais ensina sobre percepção do eu mesmo, né? Ele bota o Creed lá na frente do... Eu nem tinha visto o Creed, mas eu tava na Globo, esse dia passou, eu olhei, eu tava na casa da minha sogra, nem olho o Globo, mas tava na sogra e apareceu lá. Cara, teu maior inimigo não é o cara que vai lutar no ringue contra você. O teu maior inimigo tá aqui, ó, no espelho. É você contra você mesmo. Então você tem que aceitar a realidade que você tem hoje, tirando as pessoas miseráveis, né, que a gente tava falando. Você da condição de miséria. Você tá falando a pessoa que não tem acesso à internet, não tem... Mas, cara, pra mim, moleque de favela que tem acesso à internet e consiga sobrar R$500 no mês, mesmo ganhando salário mínimo porque mora com a mãe, cara, tu consegue dar um jeito, velho. Tu consegue dar um jeito. Não vem com esse papo de vitimismo aí, porque eu já vi gente sair do meio das grotas, tipo o Djanho. Djanho drogado, o cara tem problema com drogas, durante 40 anos, já foi preso. Conseguiu dar um turnover na vida dele. Conseguiu. Com um celular, classe média baixa, filho de agricultor. Tu consegue, porra. Não tem essa história, não tem mais esse migué. Porque o governo não me dá dinheiro. Foda-se o governo. Vai dar um jeito de trabalhar, tu tem duas pernas, 2 braços, 2 olhos. Se você tem o básico... Eu tô falando isso com propriedade por quê? Porque eu me criei num ambiente desde pequeno, com meu pai e minha mãe, brigando com meu avô para sair da roça, para poder estudar aos 35 anos de idade. Minha mãe, ela terminou o 2º grau com 30 anos de idade, aliás, 30 anos de idade. Ela fez a faculdade com 35. Ela nunca deu desculpa para sair do meio do mato. Nunca. Nunca foi vitimista. E ela ganhava muito menos que muita gente hoje em dia, naquela época. Porque meu avô, ele queria aprisionar ela como uma pessoa para trabalhar na lavoura. Por que vocês acham que na lavoura as pessoas faziam 8 filhos? Porque eles gostavam de família grande? Pau no seu cu, eles queriam 8 crianças para trabalhar, para ter produção. Entendeu? Então, até meus 9 anos de idade, eu morava num chalé, onde todos os meus amigos da rua tinham TV colorida, eu tinha que dar um tapa na nossa TV amarela, que a TV era preta e branca, só rodava a Globo, o SBT mal e porcamente, e a Band nem pensar. A Band era luxo. E na minha casa, lá no início onde a gente viveu até os 8 anos de idade, cara, o nosso sofá era cadeira de praia, porra. Então, tu acha que eu não vi meu pai e minha mãe despertar a fome? Tu acha que eles deram desculpa para sair do meio do mato? Para sair de pessoas que mal sabiam falar português direito, falavam alemão. O português era a segunda língua deles, não era num ambiente no meio do Brasil para tu trabalhar para alguém. Rua, carroça, já viram as pessoas falar? Então, meus pais eram desse ambiente. Então, nunca deram desculpa. Nunca. Eu nunca vi pessoas que dão desculpa progredirem. Tu não tem que se comparar, tu não tem que comparar com os outros, tu tem que se comparar consigo mesmo. O que eu tô fazendo pra mim? Se eu tenho condição mínima, hoje, qualquer brasileiro que seja classe média baixa, que tenha acesso à internet, a um YouTube, no YouTube, cara, o YouTube, ele é uma substituição de várias universidades. Tu consegue aprender várias habilidades vendo vídeos no YouTube. Várias habilidades. Então é uma questão de esforço pessoal. É sentar na frente de um celular, anotar num caderno e começar a fazer com o pouco que tu tem. E acabou. Não tem mais desculpa. Não tem.
imensa maioria do seu conteúdo, ele é gratuito, como você disse, né? Sim. Então a pessoa pode começar... Não, e o pior que tu pode começar a criar conteúdo com outras habilidades de outras coisas. Você é um desenhista, cria um curso de desenhar, velho. Se você é um cara pobre, classe baixa, mas tem acesso à internet, começa a aprender desenho, ensina outras pessoas a desenhar. Você começa a vender, daqui a pouco tu tá vendendo um pouquinho ali, tu vai crescendo, mas nunca deixa de acreditar em si mesmo, tá ligado? Não deixa que as pessoas falem pra ti se não vai dar certo. Cara, aquela vez quando eu comecei a produzir conteúdo sobre cripto, meus colegas da faculdade mandaram no WhatsApp assim, cara, tu saiu da tua condição de dentista da tua cidade com a tua clínica pra tu passar fome em Florianópolis. Isso é a primeira coisa que falaram. Aí a segunda coisa que falaram, cara, tu é louco, tu tá aprendendo coisa de tecnologia, não tem nada a ver com a nossa área. Por que tu tá abrindo mão de abrir tua clínica ou sei lá, tentar investir numa clínica em Florianópolis para estudar isso? Tu vai morrer de fome. Essas pessoas estão ganhando o mesmo salário há 10 anos. Eu já tenho um capital que eu posso trabalhar nunca mais. Nunca mais. Não precisava nem vir para São Paulo para gravar podcast e falar isso aqui para as pessoas. Eu podia estar em Dubai, morando em Dubai, e foda-se. E foda-se. Só que eu vejo que a minha mensagem é muito poderosa. Eu entendi isso de dentro de casa. Que a gente tem que parar de terceirizar a responsabilidade por um governante. Essa pessoa tá cagando andando para você. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Ele tá preocupado se a família dele tá indo para Dubai ou se tá comendo comida todo dia. Comendo filé. Eles estão cagando andando. Eles querem poder, eles querem se sentir importantes. São pessoas que precisam do ego de, eu sou foda, votem em mim. E eu posso ajudar a mudar a vida de vocês através do governo. Cara, vamos sair do papel de vitimista e tentar terceirizar a esperança. Cara, eu já votei no Lula, já votei no Bolsonaro, já votei na Dilma e já votei no Aécio. Nesses, sei lá, esses anos aí todos. Né? O que mudou? A minha vida não melhorou nenhuma por causa deles. A minha vida melhorou quando eu bati no meu peito e eu assumi as minhas responsabilidades, meus BO. É isso que muda. Entendeu? A minha vida não mudou porque entrou o Bolsonaro e saiu o Lula da massa ou sei lá o quê. Mudou porque eu decidi. Então eu tento trazer esse conceito da pessoa assumir a própria responsabilidade, cara. Eu quero que as pessoas entendam, aceitem a volatilidade. Saibam a plantar na hora certa e colher na hora certa. É isso que vai mudar a tua vida. Não é um porra bosta que vai comprar o teu voto. Não é ele que vai mudar. É o teu esforço contigo mesmo, é lutar contra si mesmo, é te olhar no espelho e falar, velho, qual é a condição que eu tenho? Pô, lembrar, o Augusto começou com R$600 também por mês, mesmo sendo dentista ganhando R$7.000 por mês, isso sobrava 600. Muita gente que ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais também vai ter uma condição que só vai sobrar 600. Assim, de repente não dá pra começar com 600, mas dá pra começar com 50. Então começa com 50. Começa com 200, começa com 100. Até os 50 vira 600. E aí porque o conhecimento da volatilidade, independente se tu tem milhões ou se tu tem R$100, ele é o mesmo. Você precisa aprender a multiplicar esse capital ao longo do tempo. É o mesmo. Uhum. É o mesmo. O conhecimento é o mesmo. A exposição ao risco é o mesmo. Só que uma você vai perder. Tipo assim, se eu estou exposto com uma banca de 1 milhão e o mercado cair 50%, eu vou perder 500 mil. Você vai perder de 100, vai perder R$50. Começa pequeno. Porque a volatilidade ela vai acontecer para quem está exposto com milhões ou quem está exposto com 100 mil, com 100 reais. Hoje, qual é o valor mínimo para a pessoa entrar e começar a mexer? Olha, eu acho que assim, para sentir emoção, uns 200, 300 reais aí. Para a pessoa sentir como é perder que 50 reais. Uhum. É bom. E eu comecei a ter mais consistência depois que eu perdi bastante. Então, quando tu começa a acertar e errar, vai chegar um ponto em que os teus erros e teus acertos vão mudando com o tempo, né? Antes você ia tomar uma decisão mais irracional porque você viu uma barra verde grande. Cara, toda vez que aparece uma barra verde grande no gráfico, as pessoas gera FOMO nela. Gera o quê? FOMO é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora da oportunidade. Então, toda vez que aparece uma barra verde gigante, até em mim, até hoje, me dá uma vontade de entrar.
E o que que me segura? A minha experiência. Uhum. Eu vejo o contexto, tá numa tendência de baixa. É só uma alta para o mercado continuar caindo, por exemplo. Então, eu não entro num contexto errado. Mas né? a vontade... Mas que dá uma vontade, dá uma palpitação cardíaca, que tu, tipo, acorda... eu brinco com o relógio biológico, né? Que tu acorda 3 horas da manhã, de cuequinha, liga o computador para ver como é que tá os gráficos. E aí, tu acorda de madrugada e tá uma piroca verde desse tamanho na tua cara, assim, sapecando, sabe? E tu fala, meu Deus, eu preciso comprar, meu Deus, que amanhã eu vou ser rico. E aí tu vai lá e compra e o mercado depois devolve tudo. Pá! Chega meio-dia e tá assim, ó. Você foi só emocionado. Várias só. vezes aconteceu isso comigo, né? Cara, Não pior tem grupo no Telegram? eu já tive grupo Telegram, já tentei, assim, dar dicas de sinais, só que o problema é o seguinte, eu não sei qual o tamanho da mão da pessoa, quanto de dinheiro ela tá colocando a risco, então eu não quero que pessoas coloquem um dinheiro à ruína, E sabe? coloquem a Sim. culpa em você. E depois, e outra coisa, eu sou um ser humano como todos os outros, né? Eu não sou X-Men que previu o futuro. Eu não sou o professor Xavier que consegue ler a mente Sim. do mundo todo, o que vai acontecer. Então, eu só uso probabilidades. E quando a gente usa probabilidades, mesmo que a gente está entrando num sinal que 70% é de alta, tem 30% de queda. Sim, tem Sim. tem Então, um pode erro acontecer aí. as duas variáveis. Mas e não tu tem como conta controlar. pra gente. A gente erra junto com Não você. tem problema. Mas aí se o que você acontece? cair, a gente Eu acho cai muito foda quando você fala isso, quando alguém manda mensagem, você fala assim, É. não sei, cara, o cu é teu. Vai Exatamente. lá, vai você. O cu é se teu, vira. o problema é teu, O dinheiro cu é teu, teu, o foda-se. problema é seu, exatamente. Não vem me perguntar, não. Porque assim, se eu acerto e tenho um grande lucro, ninguém divide o lucro comigo. Mas quando eu erro, as pessoas vão vir me cobrar. É. Sim. Então não é justo comigo e nem com as pessoas. Mas se eu te Porque- passar um dinheiro, Já aconteceu isso. O pessoal querendo passar dinheiro pra fazer trade, Faz né? pra mim. Só que eu faço position trade, o cara não teve paciência pra eu executar o position trade. O cara aguentou 3 meses o dinheiro, ele me devolve. Então tá, devolvi. Entendeu? Não tem como fazer uma coisa que o cara quer que eu faça day trade com o Sim. dinheiro dele? sim. E eu sou position trade? Não. Sim. Não vou O que fazer. você pode fazer é junto com o teu, né? É. Exatamente. Tipo assim, ó, isso aqui eu tô fazendo com o meu, eu faço com o teu. Não, mas- Diferente disso, eu não vou ficar... Mas é que assim, daí, Cris, eu sairia de uma condição por exemplo, assim, eu quero que a pessoa assuma a própria responsabilidade. Uhum. Sim. Eu Ela faria- assume o risco Eu dela. não quero ser pai de ninguém, nem babá de ninguém. Sim. Eu quero que ela assuma a responsabilidade, que ela bote o dinheiro no fogo E que vá pro ela precipício sinta as ela. sensações de passar pelo inferno como eu passei. Ah. Sim. Porque eu passei pelo céu e passei pelo inferno. Mas você sabe que Entendeu? assim... E isso tem- é 4 anos em média que leva tem pra tu gente- ter essa consciência. Tem gente que não sabe? tem essa vontade de se fuder. Tem gente que não tem assim, né? Eu também não tenho. Não tem. Tem gente que não tem essa Eu gostei da vontade. mãozinha. É. Eu, Tem gente que infelizmente, não tem essa tenho. vontade de passar o medo, Sim. né? Tipo assim, tem gente que gosta de pular de paraquedas, tem gente que não. Isso. Mas o que eu ia falar é que esse conhecimento, não para você, mas de repente para alguém que aprenda contigo e tem essa facilidade, isso pode ser até um meio de ganhar dinheiro entre os próprios amigos, né? Sim, sim. Porque a pessoa, vamos supor, a pessoa fez teu curso, ela entendeu, ela começou a fazer, como você começou no início, e fez pro teu irmão, de tipo, de devolver o cara contigo, Isso. que pegou 300 pau, ele Isso, devolveu 600 e isso. tirou uma taxa. Isso. Então, o que eu digo assim, de repente esse cara, ele pode não ter hoje 100 mil reais para investir, mas se ele aprendeu a fazer, Exato. ele pode ter 500 reais. Isso. Se ele mostra para um amigo dele que ele transformou 500 reais em 1.000, o amigo vai pegar 5 mil para transformar em 10. Exato. E é desse dinheiro que ele vai fazer Exatamente. a taxa dele, né? Sim. Só que eu sei que tem um processo que é assim, ó. Quando a pessoa entra no mercado e me conhece pela primeira vez, ela passa por um ciclo muito difícil. Quem entra comigo dentro de uma alta infinita de 18 meses, como a gente fez agora, o cara me ama. O cara fala, pô, tu é Deus na Terra, né? Deus no céu, Deus no Augusto céu, Augusto na Terra. Só que o problema é que o mercado é cíclico. Então, hoje quem... Você tem pessoas que te odeiam e pessoas que te amam. Exatamente. Tem Ai, que gente que entra maravilhoso. no conteúdo há um mês atrás, esse cara só conhece baixa. O cara que entrou há 18 meses atrás, ele só conhece alta. Porque mesmo com essa queda de agora recente, ainda está na alta muito mais acima do que Sim. 3 mil do ano passado. Sim. Ou do ano retrasado. Ah, mas aí também a pessoa tem que ter o mínimo de... Porque Não, eu não você- peguei só alta que- nenhuma contigo. Não, só que tem pessoas assim, ó, que elas querem achar um guru. Aham. E aí elas olham pra mim e falam, pô, esse cara manja, porque tá 5 anos no mercado. Ele vai me levar a uma direção correta. Ele conseguiu, né? Só que o conhecimento é assim. Ele é um processo individual, Uhum. ele não é coletivo.
E você teve um ponto de partida. Agora a situação tá outra. Agora o ponto de Exatamente. partida de pessoas de um mês atrás é diferente do ponto de partida de pessoas de 18 meses atrás Sim. e de pessoas de 10 anos atrás. De 2 meses atrás, se você for ver, porque... Exato. De 2 meses atrás. São histórias completamente opostas e eu não sei qual é o capital que a pessoa quer colocar e qual o tamanho da ganância dessa pessoa. E nem o tamanho, porque assim, É. não é nem o tamanho do capital. Pode ser 100 mil, mas 100 mil pra mim não é 100 mil pra você. É isso, exatamente. É tipo assim, a pessoa tá querendo colocar 100 mil, mas 100 mil é o dinheiro da vida dela? Isso. Ou 100 100 mil mil tá ela faz em sobrando. 2 meses? Exatamente, É. é isso, é essa a questão. Né? Então Sim. tem todas essas variáveis. E aí eu não tenho como responsabilizar de pegar ou colocar cada um no colo com todas as variáveis deles e dizer, cara, pra ti o melhor é isso, pra ti... Não. Eu vou te dizer o meu price action, o que eu acredito e o que está acontecendo. E como se preparar Com pra isso. base nisso, você precisa coletar conhecimentos não só de mim, eu sempre falo, veja outros canais, veja outras opiniões. A pessoa sabe o que ela faz? Ela faz o mesmo ciclo que eu fiz. Eu comecei a acompanhar um cara muito foda do mercado cripto lá fora, lá em 2016. Aí daqui a pouco eu comecei a acompanhar um segundo cara, daqui a pouco um terceiro cara. Daqui a pouco o terceiro cara eu gostei mais da forma do pensamento dele do que do primeiro cara. Uhum. E eu tô achando mais claro o que ele tá falando do que o primeiro cara, então eu vou acompanhar mais ele. Então você vai pegando outras ideias e você vai moldando o teu conhecimento. E é um período de 4 anos. Eu acho assim, ó, qualquer pessoa no Brasil e no mundo pode ficar milionário em 4 anos com o mercado cripto. Só que ela tem que se expor às felicidades, momentos de felicidades e momentos de frustração e aproveitar os momentos de frustração que vão acontecer, porque a volatilidade ela é inerentemente isso, é sair do céu para ir para o inferno. E mesmo depois de muito experiência, você vai ter muitos pontos de decisão que você vai ter que bater no peito e assumir, e você não vai ter certeza, mesmo com a experiência. Por quê? Porque você não tem capacidade de prever o futuro tanto quanto um cara que está iniciando no mercado hoje. Eu tomo decisões que eu tenho que pensar muito antes de entrar. Então, por exemplo, ontem eu comprei Ethereum, né? Só para tentar pegar o pullback da média de 8. Mentira. Exatamente. Comprei Ethereum, mas eu comprei só com 20% do meu dólar que eu tinha, por exemplo, 100% em Ethereum. Do que eu tinha de 100% em Ethereum, eu vendi tudo. Quando perdi a média 8. E agora eu entrei com 20% Desse tudo. desse todo, no suporte, primeiro suporte. Uhum. Só que eu ainda acredito que pode testar mais 2 ou 3 suportes. É uma decisão pessoal minha. Eu não tô falando que eu tô certo. Foi muito pensada. Só que eu tô pensando na minha lógica, no meu gerenciamento de risco que eu desenvolvi. Então, quem vai dizer se está certo ou está errado vai ser o próprio mercado lá na frente mostrando, essa compra foi muito boa, porque o mercado bateu ali, foi para a média de 8, bateu no 3.600, você valorizou realmente, voltou a desabar, você vendeu em 3.600, perfeito, e aí você vai lá e agora compra em 2.800. E como você se comporta... Ah, te cortei, desculpa. Não tem problema. E aí, assim, ó, a pessoa, ela quer que chegar no meu canal e quer que veja pelo meu título, ou pela minha capa, ou pela minha opinião, se é compra ou venda. Uhum. Esse cara vai se fuder. Por quê? E essa é a pergunta que eu sempre faço para um cara iniciante. Tem gente que entrou há 1 ano atrás no mercado e a gente viu o mercado só subir, de 1 ano atrás para cá. Bitcoin saiu de $10 mil e foi para 70 mil. O cara pegou uma tendência de alta durante 1 ano. Por que que quando eu chego no meu canal eu pergunto assim, gente, quem tá há 1 ano levanta a mão? Aí o pessoal bota a mãozinha lá. Eu falo, quem aí está... Aí eu pego de 1 ano para trás até agora, 2.000% de alta. Vamos dizer, né? Tô dando só um exemplo. Quem aí tá com 2.000% de lucro? Todos falam que não conseguiram 2.000% de lucro. Pô, mas subiu. Era só tu ter comprado ano passado e ter segurado. Por que tu não segurou? Porque no meio do caminho o cara faz day trade. Porque no meio do caminho ele diversifica em outras altcoins. Porque no meio do caminho ele fica procurando alternativas para acelerar esse... E mesmo assim ele vai chegar no final do ano e vai ter um resultado pior do que um holder que simplesmente comprou uma tendência de E alta. deixou lá dormindo. E deixou dormindo e ficou dormindo, batendo punheta, comendo mulher, sei Então, lá o quê. então as ou pessoas, dando a além de bunda. tudo, têm que cuidar da ansiedade delas antes de começar. Exato. É porque a gente entra na ansiedade de querer fazer dinheiro o mais rápido possível Sim. e a gente quer que o mercado resolva a nossa vida agora. E o problema é, até tu ter todo esse crescimento de maturação leva uns 4 anos em média. As pessoas não sabem esperar. Não sabem esperar. Então, quando o mercado começa a cair, o cara assim, Augusto, já é hora de comprar? Já chegou no fundo?
Não, chegou num suporte. Não sei se esse suporte vai ser o fundo. Pode ser que seja um fundo, mas não é. Pode ser que não seja. A gente vai saber quando. Lá na frente, quando o mercado dizer se isso ali virou um fundo e o mercado voltou a subir sem parar, ou se ele virou um fundo, bateu na média de 8, voltou a cair e criou mais fundos ainda. Com O certeza. Justin Bieber tá divulgando NFT pra caramba, não sei se você viu. Sim, todos eles Inclusive, estão a fazendo pergunta agora sobre isso é do Acriano. Ô, louco! O Acriano aqui que trabalha com a gente, você vai lembrar dele porque ele foi bem específico na mensagem. Augusto, como você vê o mercado NFT daqui 10 anos? Tem um bom futuro? Eu não tô no estúdio hoje, mas da última vez lá no Flow, você e o Monark ficaram muito doidos, me chamaram na mesa pra mostrar o dedo do meio ao vivo pra mais de 10 mil pessoas. É ele. Eu Ele queria é o mandar um Acriano. abração pra ele, o nosso dedo do alienígena. Ele parece o dedo do... Ele tem um dedo do tamanho do Alien, o ET, aquele filme dos anos 90, do Steve Spielberg, anos 88, eu acho. Sim. Ele tem um dedo gigantesco, né? Eu queria mandar um abraço pra ele. Cara, sobre NFTs, eu acho que vai durar pro resto da vida. Eu espero que dure pro resto da vida. Eu acho que é uma nova modalidade de investimento. Mas eu não sou especialista em saber, por exemplo, escolher uma arte digital que vai se valorizar. Uhum. Para mim é um ativo é um mercado muito arriscado, que você tem que ter um domínio. E aquela história, né? É uma das especialidades do mercado cripto. Eu sei que tem muita gente que faz dinheiro com NFT. Eu não sou um cara desses. E tem NFTs assim que os NFTs melhores para comprar são aqueles que têm alguma troca no mundo físico. Então, por exemplo, tem o Boring Ape Yacht Club House, que tem 4.000 investidores só. Esses 4.000 são jogadores de NBA, jogadores da NFL, celebridades, que quando eles compram um NFT de 100 mil reais ou 100 mil dólares em Ethereum, eles têm o direito a participar de festas de iates lá em Miami ou sei lá onde. Então, basicamente é um NFT que tem uma propriedade, um objetivo, né? Uhum. Não é uma arte específica somente, assim. Não é só porque o desenho é legal e tal. Então, esses NFTs que têm algum valor extrínseco, acho que eles têm um poder de valorização maior do que os NFTs que são Isso é só muito arte. legal, né? Hã? Isso é muito legal. Um artista pode Vamos dizer vender um assim, ó. NFT que dá desconto no show dele. É. Não, é sério. Ganhou ingresso Tipo assim, pro show dele. ou não precisa nem dar isso. desconto, mas tipo, quem tem esse NFT Vai ter X... desconto pro resto da vida. Não, Sim. não precisa nem ser isso, mas eu digo, tem preferência na hora da compra. Por Isso, exemplo, eu isso. lembro quando tipo, o YouTube veio pro Brasil, eu fiquei maluca Sim. lá na fila pra comprar. Então, assim, quem tem NFT, na hora que libera os ingressos, você compra primeiro. Porra, isso já seria Sim. um baita benefício, sabe? Sim, com certeza. Muito legal mesmo isso. Eu não tinha pensado nessa possibilidade do NFT ter uma coisa extra além de ele existir. Sim. Sabe? Ele te dá um poder ou te dá um Não, benefício. ele te dá direitos, né? Também. Muito legal. Tu pode fazer isso. Vocês podem, tipo, criar o clube da Yasmin e a Cris. E aí você coloca lá, quem tem esse NFT vai poder participar junto com a gente no WhatsApp, Sim. Melhores Amigos. Sim. Os 20 maiores fãs vão pagar, tipo, 1 Ethereum por cada NFT. Quem tiver as 20 cartinhas vai poder participar do WhatsApp. Por exemplo, lá na Muito plataforma, a gente, quando os É isso. emblemas virarem NFTs, se virarem, Vai virar. aquelas Tô pessoas que sentindo. têm aqueles emblemas específicos podem entrar num evento do Flow, por exemplo. Isso. Né? Uma coisa Pode assim. vir para a participação do Feliz Ano Novo do Flow. Exato. Os 10 maiores fãs. E aí você pode fazer um leilão desses NFTs. Sim. Então você cria 10 cartas com Sim. leilão e vê lá qual vai dar uma briga do mercado ali dos fãs do Flow e 10 deles vão comprar e os 10 que tiver a compra vão ter direito a participar Aí fica de mais um evento no Flow. interessante. aí Então, fica mais é isso que eu acho legal, botar um Sim. NFT. Vocês já tinham pensado nisso? Criar um NFT com valor extrínseco, com Não. valor Não, extrínseco não. físico, né? Aham, não. Eu já Então, é escutei isso. o Monark falando algo do tipo, Sim. mas não tinha linkado a NFT. Sim. Eu escutei ele falando algo do tipo na plataforma, Sim. ele já, mas não tinha linkado com Mas é NFT. bem legal fazer Muito assim, legal. clubes exclusivos, né? Também, né? Como que criptomoeda chegou na sua vida, assim? Porque você é dentista. Sim, sim. Então, por ser dentista fudido que chegou na minha vida. É porque quando eu me formei, com o incentivo do governo, muita gente começou a ter o sonho de fazer a faculdade. Então, eu me criei numa família classe média.
E muita gente classe média baixa começou a ter muita oportunidade de poder fazer FIES, fazer... Era ProUni na época. Tinha gente Sim. aqui ia para fora também, que era aquele Ciências Sem Fronteiras, né? Sim. Então, muita gente nessa geração ali começou a entupir as faculdades, começou a diminuir bastante a mão de obra, né? As pessoas não estavam mais fazendo Senai, Senac, porque estava todo mundo conseguindo ter acesso a crédito fácil para entrar em mercado no ambiente universitário. E aí, quando eu me formei num ambiente com muita concorrência. Então, eu ficava, tipo assim, eu tive a frustração de abrir o consultório e ficar 6 meses sem ter cliente. Então, eu pensava, pô, me matei, me fudi aqui 6 anos fazendo faculdade, mais 2 anos de especialização e não ganho nem R$ 500 para pagar o aluguel, né? E aí, nessa necessidade de tentar fazer o dinheiro render, eu comecei a entrar na B3, na Bolsa de Valores. Que morreu. Que morreu, inclusive. E aí eu estudei B3 lá 2011 até 2016. E em 2016, e aí eu comecei a me apaixonar por volatilidade, né? E aí em 2016, quando eu tava pensando em me mudar para Floripa, minha mulher tinha se formado em arquitetura, a nossa cidade era muito pequena para ter arquiteta, não tinha... não tinha Demanda. Não tinha demanda de clientes para ter mais uma arquiteta na cidade. E aí eu pensei, vou numa cidade que tem bastante construção civil. Aí eu pesquisei Palhoça, que fica do lado de São José, que fica do lado de Floripa. Aí eu pensei, acho que pode ser uma oportunidade para nós. Vou recomeçar minha vida lá, profissional, né? Então vendi para o meu sócio a minha parte da minha clínica, que depois de 7 anos cresceu. E aí eu recomecei ali em Floripa. E quando eu cheguei em Floripa, um amigo meu me ensinou, falou sobre cripto, porque o Bitcoin estava subindo 100% todo mês. Então, de um mês para o outro, o Bitcoin saiu de $400 e foi para 800. Acho que isso foi em outubro de 2016. Aí ele foi de 600... Aí ele falou assim, me presta R$ 300 que eu vou te mostrar como é que funciona. Ele pegou R$ 300 meus, no outro mês ele me devolveu 600 e ele ainda falou que tinha pago uma taxa para ele de trade, né? E aí, assim, que porra é essa, né? Eu nunca vi um ativo subir 100% em um mês, né? De um mês para o outro. E aí, no outro mês, subiu mais 100%, que saiu de $800, quase 100%, foi de $800 para 1.000 e depois de 1.000 para 1.200. Isso em 2016 mesmo? Isso, 2016 para 2017. E aí, 2017 começou a subir, assim, foi de 1.000 em janeiro para 20 mil no final do ano. 2016 foi a minha burrice. Por quê? Era lá que eu tava. Sabe esse 2016? Sim. Eu não tive esse amigo. Como é o nome dele? Júlio César Francis. Júlio César, por que você não me ligou, Júlio César, em 2016? Em E 2016, ele me apresentou. eu ouvi falar muito assim, aqui assim, ó. Bitcoin, passando aqui assim, ó. O que desgraça é essa? Que Fui merda, ler, fui me informar o que era. Eu lembro que na época, eu não sei se era redondinho, mas eu lembro que era tipo assim, 2.000. Era R$2.000 um Bitcoin. 2.000 Bitcoin. Sim. Era isso. E aí eu lembro que na época, eu pensei, eu tava casada na época. Sim. E era aquela situação assim de tipo, os dois trabalham, os dois ganham junto, meio que a inteiro, conta... 2.000? R$2.000, cara. Nossa, Não, e tava alto. Não tava alto Tava já? alto, Já sim. tava alto. hoje vocês iam fazer um estrago, hein? Aí eu ouvi falar, eu não tinha nem ideia que dava pra comprar partes, entendeu? Pra mim, eu só ouvi assim, eu fui ler o que era, aprendi muito pouco assim também, porque eu tava na época, sabe a sua bolsa de valores? Sim. Eu tava ali assim, começando a entender Tesouro Direto, eu tava aqui três séculos Sim. pra trás ainda. Eu também, eu tava nessa mesma vibe. Muito, muito. Aí eu ouvi falar do Bitcoin, tava 2.000. Aí eu lembro que na época eu tava casada e falei com ele assim: olha, esse negócio aqui tão falando muito, não sei o que, 2.000. E eu lembro que ele falou pra mim assim: mas é muito arriscado, né? Uma coisa muito, então. muito assim. Sim. Tão falando, que porra é essa? Um negócio que você vai botar R$2.000 e você não comprou nada, né? Sim. E aí a gente ficou nessa, vamos, não vamos. Também não era uma época que eu tinha 2.000. Eu ia ter Sim. que realocar Sim. 2.000. Sim. Não era pra brincar, entendeu? Se eu tivesse tido a mínima ideia de que dava pra botar R$500 que fosse, eu teria feito. É Sim. que eu não tinha essa noção. Quando ficou aquela coisa muito... cara, isso é muito louco. É muito louco, eu já desliguei a chavinha e segui a vida. Eu também, eu fiz Se eu tivesse botado R$500 que fosse, eu teria 1/4 de Bitcoin, que hoje já... Quer dizer, hoje não, mas Sim, há 6 meses, 3 Já meses, tava estaria falando. incrível. Sim. exato. Mas é isso. Mas todo mundo passa por isso. E eu conheci o Bitcoin pela primeira vez em 2014, na verdade. Eu acompanhava um canal que eu adorava, que era o canal do Daniel Fraga. O Daniel Fraga foi um cara que peitou o Estado. Ele, inclusive,
de onde ele estiver, né? Queria mandar um abraço pra ele, porque ele mudou a vida não só Peraí, minha, de esse muita foi o gente. Fraga do Twitter que Ele sumiu? faleceu? Ele faleceu? Não, Você falou o de Fraga onde do ele Twitter estiver. que sumiu. Esse era o @Fraga? Que ninguém sabe pra onde foi? Daniel Fraga. É pra ser o Daniel Você Fraga. tá zoando. Por quê? Não, porque eu sei da história do arroba Fraga que sumiu. Que ninguém sabe pra onde Ninguém foi. sabe o paradeiro do cara. O Daniel Fraga, assim... Será que é o mesmo Pelo que cara? eu sei, né? Ele tá vivo. A última vez que falaram, ele tava meio mal, mas ele tava vivo, tá morando fora do país. Ah, ele tá fora do país. A mãe dele ainda mora no Brasil, mas ele tava bem, tava vivo e tal. E na época ele falava em Bitcoin e o Bitcoin tava tipo $13, eu acho, ou R$13. Não, acho que era $13. E tipo, eu já acompanhava ele. E eu gostava muito dele falar de libertarianismo e tal. Cara, e ele peitou o Estado assim, de uma maneira que eu nunca vi, né? Lógico que custou a liberdade dele. Da onde ele é? Eu acho que ele é daqui de São Paulo, se eu não me engano. Ah, então não deve ser o mesmo. Porque esse Fraga do Twitter é de Porto Alegre. Eu não Mas sei. ele tá sumido há muito tempo. Eu não sei, então. E ele falava sobre cripto? Não, não é? no Twitter Ah, ele tá, só então era, não. tipo, extremamente libertário e tal. Mas pode Pode ser, ser pode o ser que mesmo, seja então. mesmo. Porque é o Dois Daniel Fraga Fraga. sumido? Mas não sei se ele é de Porto Alegre ou não. Eu realmente não sei qual cidade que é. Mas ele a gente sabe que ele tá Cara, vivo que porque ele coincidência. atualizou também a descrição do YouTube dele recentemente. Então ele tirou do Bitcoin e botou Bitcoin Cash, né? Não sei o motivo. Eu acho que ele gostava de Bitcoin Cash, mas eu lembro que eu acompanhava ele, eu via os vídeos dele direto. E eu não comprava Bitcoin, eu não sei o motivo porque eu não comprei Bitcoin. Eu realmente não Quando sabia. tava $13. Eu não sei se eu não levava muita fé. Eu não lembro por quê. Porque assim, eu nunca tive preconceito com Bitcoin, mas também não... Não te Eu não sei pegou. eu não sei se é por causa das preocupações que eu tinha na época, porque eu tinha passado por um período muito difícil ali de 2013, 2014, foi um período muito complicado na minha vida, então eu acompanhava ele, mas eu acompanhava mais ele pelo peitar o Estado do que pelo Bitcoin, né? E aí eu não entendia muito bem a ferramenta, assim, então não ia atrás também. E eu estava muito envolvido com outras coisas, empreendedorismo, estava criando empresa e tudo mais. Então eu tava vendo outras coisas, né? E aí tem um momento certo. Às vezes, a gente lamenta, né? Pá, por que eu não comprei lá no passado? Mas é porque a gente não tava no momento certo. A cabeça não tava ainda pronta para aquilo, né? E eu acho que tudo na vida, assim, tu tem um passo de cada vez e é o momento, sabe? Sim. Então, Talvez se você tivesse comprado naquele tempo, hoje seria diferente. porque tu emocionalmente, tu tem que se desenvolver. Porque hoje eu falo assim, eu não sou especialista em criptomoeda em si, né? Porque às vezes os caras olham eu falando sobre Bitcoin, eles choram porque eu não sou da área da tecnologia, eu sou dentista. Então, o básico que eu sei de Bitcoin é aquilo que eu li no livro, a internet do dinheiro. Você é um estudioso né? Curioso. Eu sou um curioso, né? Eu sou um autodidata, mas Sim. eu não sou um cara técnico. Eu não sei, por exemplo, como funciona a criptografia especificamente, né? Da chave privada, da chave pública, como é que elas especificamente funcionam, né? E eu não tenho vergonha disso e eu nem tô Nem tem preocupado que com ter, isso. porque não é essa a questão, né? A minha visão é assim, eu sei que é um instrumento da liberdade do ser humano com o seu dinheiro, e eu sei que eu sou, assim, o macaco da bola azul sobre volatilidade. Sim. Né? Então eu posso dizer que eu sou especialista em volatilidade, em alto risco. Eu gosto de assumir altos riscos e eu gosto de volatilidade. Porque eu acredito que, de todos os exemplos de pessoas que surgiram da merda e conseguiram crescer muito forte, ou conseguiram atingir os objetivos pessoais de felicidade ou de sucesso, né? Porque sucesso é relativo, cada um... Para um, sucesso é ter 1 milhão na conta bancária, para outros é 1 bilhão, e para outros é ter uma família com 4 filhos, entendeu? Então, sucesso é uma coisa muito subjetiva. Agora, Mas você acha que toda pessoa tem essa mesma oportunidade que você não. teve? Não. Os miseráveis não têm. As pessoas que não têm acesso básico à informação, as pessoas que nasceram num ambiente sem pai, sem mãe, sem educação, elas precisam de um suporte, né? E nesse papel, por exemplo, eu tenho a Fofa Stake Pool, que é da Cardano, onde a gente conseguiu juntar um número de investidores, onde a gente consegue doar quase $10 mil por mês para a instituição de crianças que não tem amparo de pais. Então, eu acho que... Só que o que eu quero fazer? Eu quero plantar no pessoal da classe média, para a classe média baixa, que tem acesso à internet,
a um pouco de informação, pelo menos a galera da escola estadual, que eu sei que são mais ou menos aí 70% da população brasileira, ou 80%, classe média baixa para classe média alta e os ricos. E eu quero fazer essa galera ficar rica com o mercado volátil, para que essas pessoas, em algumas delas, consigam ajudar a população miserável, sem passar pela dependência do governo. Porque eu acredito, por exemplo, que tem pessoas que, se elas tiverem condição financeira de, além de pagar as contas e sobrar muito, elas vão inerentemente ajudar a comunidade da favela ali, aquela ONG da favela que faz um papel importante da educação, porque eu quero atingir o público maior. E o público maior é essa galera, classe média baixa, que tem acesso à internet e a um telefone. Na minha opinião, qualquer pessoa que tem acesso ao YouTube pode melhorar a qualidade de vida dela, mesmo começando com R$100 ou $100, que são R$500. Por quê? A média de 8 semanal no Position Trade, fazendo esse backtest, com $100, se tu tivesse começado a investir $100 em Bitcoin, só fazendo Position Trade da média de 8, hoje você teria $290 milhões. Só comprando acima da média de 8 e vendendo abaixo Desde o da média início de 8. do Bitcoin, você tá falando. Pensando só em Bitcoin. Só que o Bitcoin começou... Tipo aqueles R$500 que você não sabia. Não me faz chorar, Yasmin. Só que em 2011... Sabia que você podia hoje? Sabia que você podia não estar aqui? Não vou te falar isso. É que Eu queria que você estivesse aqui. essa estratégia de Position Trade, qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer, e com qualquer pessoa... Mas eu entendi o que você quis dizer. É assim, Sim. se uma pessoa com $100 lá no início do Bitcoin tivesse seguido Isso. esse setup da média de 8, Position no Trade. histórico do Bitcoin. ele teria um retorno, se eu não me engano, 400 vezes superior ao hold de Bitcoin. Ele teria o Position Trade numa equação matemática positiva ou numa expectativa matemática positiva, ele ficaria multimilionário, muito mais milionário do que se tivesse só comprado $100 em BTC e o BTC tivesse subido. Então, ele é um setup muito simples de compra e venda, que tu vai fazer 3 a 4 trades por ano. E aí tu vai fazer que nem um macaco. Literalmente isso. Tu vai fazer um setup simples. Só que tu não vai focar em BTC. Apertou a luzinha, pegou a comidinha. Só que tu não vai focar em BTC especificamente. Por quê? Porque o Bitcoin já subiu muito. Então, ele não vai trazer... Ele não vai hoje, um cara vai botar $100 e vai conseguir ter $290 milhões daqui a 10 anos. Porque ele já subiu muito. Já mudou tudo. Já mudou. Só que tu pode ver o gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin está apontando em alta, acima da média 8, você vê, o mercado está bullish, o mercado está em alta. Agora eu vou descer meu olhinho lá nas altcoins. Na altcoin tem 1 bilhão de market cap e que pode um dia ter 100 bilhões de market cap, ou seja, multiplicar em 100 vezes o capital, e eu vou fazer a média de 8 semanal nessa altcoin. Nessa altcoin que é meio termo, ela não é nem a mais shitcoin, a mais porcaria, mas ela também não é a top mais cara, que tem um mercado já muito grande. Eu vou pegar o meio termo. E aí você fazendo a média de 8 num contexto correto do mercado, que é algo que eu tento ensinar a galera a interpretar contexto, a ficar multimilionário. E aí se eu conseguir fazer que nem esses brasileiros que eu consegui fazer, eles ficarem multimilionários, eu fiz vários brasileiros ficarem multimilionários com esse setup. Vários já. Vários mesmo. Eu avalio que deve ser umas 500 pessoas que já conseguiram. Você tá brincando? Sim. Se desses 500... 50 começarem a ter a ideia igual a minha de começar a ajudar a criar conteúdo pessoas, sobre isso. criar conteúdo, ensinar outras pessoas. E ajudar. A gente vai fazer o Brasil ficar mais rico utilizando uma moeda que é movimentada internacionalmente, ou uma altcoin, ou uma cripto específica, como o Ethereum, ou Solana, ou tanto faz, usando o setup simples, enriquecendo as pessoas aos poucos. Então, a minha ideia, o meu core do negócio é tentar fazer as pessoas ficarem ricas por mérito próprio, sem vitimismo, sem terceirizar a responsabilidade e simplesmente fazer um setup muito simples com uma equação matemática positiva, uma expectativa matemática positiva. O que é uma NFT e qual que é a vantagem de se ter uma NFT? Então, NFT são tokens não fungíveis, né? O Bitcoin ele conseguiu ser o primeiro dado digital único que você pode transferir a propriedade de um ponto A para o ponto B e deixar isso de forma registrada. Eles evoluíram para não utilizar só o dado como reserva de valor ou dinheiro digital, mas agora você pode transformar qualquer dado de música, por exemplo, botar dentro da blockchain e criar 10 músicas limitadas, 10 tiragens de músicas, onde só quem conseguir
ou quem recebeu acesso a 10 arquivos, 10 dados... Originais, o arquivo originalzaço, né? Isso, o original. Então você, Da por exemplo... fonte ali. Isso. Então você pode usar dado de música ou dado de imagem. Vamos pegar uma obra. Então você pode, vamos imaginar, Yasmin, que a gente criou um NFT daquela minha arte que vocês fizeram ali, né? O emblema. A gente, ao invés de pegar esse emblema e criar o dado e sair espalhando para todo mundo gratuitamente, a gente bota dentro de uma blockchain como na rede Ethereum, dentro de um contrato inteligente, trava esse bloco, esse arquivo, e a gente cria uma tiragem de 10 unidades. Então, para quem eu mandar essas 10 unidades pela blockchain, vão ter acesso de forma privada a essas 10 unidades. Se eu criar uma, eu vou criar um dado tão único que essa arte que eu passar para alguém, só aquela pessoa no mundo vai ter aquela arte, né? Então... E a gente entregando de graça para as pessoas. Exatamente. Não, mas é tudo um passo a passo do que vai se tornar. Então, exatamente. Porque o legal seria Estão fazer plantando. o quê? Essa arte digital, vocês fazem uma arte digital por episódio. Sim. Tá? E aí a pessoa que compra, ela tem só aquele dado. Só que daí, vamos dizer que o Vênus passe de 1 milhão, porque já tá daqui a pouco, né? Porque vocês já estão com Tá indo 800 mil. Para 700 Quase mil. 700. 700 mil. Passa Se de 1 inscreve milhão, aí, começa a inclusive. ter, sei lá, 10 milhões. Vamos lá. Vocês têm uma base de fãs que A próxima adoram vez que você Vênus. vier. Exatamente. Já vai ser isso? Mês que vem. A base de fãs gigantesca. Aí o que vocês vão fazer? Ó, pessoal, nós temos uma cartinha por episódio. Vocês vão criar um mercado secundário, indiretamente. Por quê? Porque vai começar a ter uma base de fãs que vai querer ter todas as cartinhas de todos os episódios. É o que já tá acontecendo, só que sem ser NFT. Isso. Porque dentro da plataforma, aquele emblema vale Sparks, e aí as isso. pessoas vendem Por um enquanto- emblema raro, porque só Isso. tem 24 horas para resgatar. Exatamente. Então, na verdade, por enquanto, ele vale como uma moeda de troca dentro da Sim. plataforma. Isso. Ele não vale como dinheiro real, que a pessoa não consegue resgatar. Vale como Mas já Sparks. tem gente fazendo. Já tem gente fazendo Sparks. Então, o que Sim. que acontece? Tem o dinheiro da plataforma, né? Sim. Do Flow. O dinheiro primário. A gente chama de mercado primário. que são as Sparks. Então, o resgate do emblema, ele acontece de forma gratuita. Então, a pessoa Sim. entra lá, resgatou, ela tem. Sim. Beleza. Só que ela consegue, tipo, vender o emblema por Sparks pra outra pessoa. Trocar emblema, dar o emblema dela Isso. pra outra pessoa. Sim. Ela consegue E esse já... mercado a gente chama de Hoje eu mercado vou vender esse secundário. emblema aqui que eu não quero tanto, e eu vou Aham. fazer 2 perguntas. Sim. Tipo, num episódio que eu quero. Então a pessoa já pode realizar esse tipo de troca, né? Sim. Sim. Ou eu vou doar, porque a gente estava, por exemplo, fazendo a ação de arrecadar fundos para o sul da Bahia. A Sim. pessoa podia vender os emblemas dela, ganhar Sparks e doar esse valor para uma Porque aí esse instituição. Exatamente. dinheiro existe na plataforma, entende? Sim, exatamente. Então, assim, e aí, na verdade, a pessoa que vendeu o emblema e doou em Spark pra Bahia, fez o Flow doar. Sim. Foi 2 vezes mais esperto, porque ele doou em emblema, Uhum. transformou em Spark e, na verdade, esse dinheiro precisa ser transformado em real para Sim. doação, entendeu? Sim, exatamente. Cara, mas é muito legal, isso é muito foda. Tu vai criando com NFTs, depois com NFTs, né? Quando vocês começarem a fazer, porque eu tenho certeza que isso vai evoluir ainda. Aí a gente te liga. Vai evoluir pro NFT. Olha, Augusto, corre aqui! Vocês vão criar um mercado secundário. Exato. E esse mercado secundário vai se reformular e vai ter volume de liquidez. Exato. Um volume E não específico. precisa ser só emblemas. Não. E vai ter gente que nem vai acompanhar vocês e que vai entrar nesse mercado para tentar tirar benefício Porque de trade vale- dentro aham. dessa. Entendeu? Imagina a galera fazendo É assim que trade do Vênus. é assim que o market maker faz dinheiro. Ele cria o mercado. Uhum. Ele cria os mercados primários e os mercados secundários e se beneficia das trocas, entendeu? Uhum. Por isso que todo market maker tende a ser rico e milionário ao longo do tempo. E por isso que todo mundo deveria Topo, você estudar. topa? Topo. Todo mundo deveria também Eu fazer. quero, meu sonho é chegar num podcast e falar assim: meu primeiro milhão eu torrei. Exatamente. Não é? É. Porque a gente recebe vários convidados. Meu primeiro milhão eu errei. Eu vou te falar, eu errei, Augusto. meu Eu torrei. não. Mas a gente aprende errando. Sim. Né? Eu torrei porque eu pagava tudo pros meus amigos, eu Sim. viajei. Nossa, não sei meu o quê, sonho. Eu comprei 2 carros. A gente gosta de ver, a gente tem loucura de ver imóvel Sim. mesmo sem mudar. Sim. Doença da cabecinha, Sim, sim. que chama. A gente Mas fica a gente fazendo isso. gosta. Então, de vez em quando, eu chego e falo, Yas, olha essa casa que eu vi não sei onde. A gente vê, meu Deus, a gente tá pensando em mudar, Augusto? Não. A gente tem aquele dinheiro, Augusto? Não tem. Mas a gente vai ver a casa. Sim, Exato, exatamente. fica vendo. Exato. Ó, aqui, ó, probleminha Eu na fico cabeça. também vendo Exato. Airbnb.
Se eu ficasse nesse final de semana É. nessa casa aqui, eu fico fazendo isso aí. Mas isso é o quê? O segredo, né? Isso Que a é gente lei da fica- atração. Roupa É. no ponto. A gente fica Mágico. aqui, ó, mentalizando Mentalizando. aqui, entendeu? Mentalizando, Porque eu olho exatamente. aquela casa e fico imaginando, cara, minha cama cabe ali. Lei da atração. Entendeu? Exato, Lei da lei da Você atração. já tô me visualizando ali, ó. Exato. E a gente vai, minha A parte. gente vai. Por quê? Não, eu tô brincando. Meu sonho não é chegar e falar, meu primeiro milhão eu torrei. Porque daí com o primeiro milhão eu vou investir certamente. Porque eu já aprendi Isso. com o erro dos outros que vieram aqui sentaram e falaram. Não, no primeiro milhão a gente vai fazer um grupo no WhatsApp com o Augusto. Isso, vamos fazer. Fazer loucuragem. Consultoria. Fazer aqui, Pô, ó. hoje aqui a gente Eu falei fez pra uma minha mãe, consultoria juro. grátis. Eu falei, porque eu fico. A minha mãe chega em casa, eu tô vendo seus vídeos, né? Aí elas Sim. já ficam rindo lá Sim. da banheira, tomar vinho com Jesus. Sim, Elas ficam a rindo da zoeira, minha a cara. zoeira. É, A Cris sabe o seu vocabulário. eu sei. Sim. Aí, beleza. Puta, deve ter ouvido muita coisa. Muito, né? não, muito, muito. Mas aí eu falei E assim. ele perguntou assim pra ela, você assiste com criança? Não. Cara, eu juro pra ti que às vezes eu termino a live e eu penso assim, cara, eu acho que eu passei um pouco do ponto. Eu fico naquele... Mas eu vou te falar, a gente adora. Eu juro Porque por é um Deus. momento, Às vezes assim, eu passo ó. do ponto, às vezes eu passo do ponto. Tipo, eu sou o Augusto dentista, entende? Sim, Que ainda faz 1000 coisas e chega no fim do dia cansado, esgotado e vai estudar. sim. Eu não funciono de manhã. Se eu acordar às 5, eu não vivo. Sim. Mas eu sou o contrário. Eu vou até às 5. Tu vai até a 5 da Mas manhã. aí eu boto o vídeo lá e fico. Cara, aí eu pauso o vídeo, aí eu vou ler. Cara, ele falou isso, peraí, o que é isso? Aí eu vou. Então eu tô nesse... Uma coisa que é muito legal fazer, que eu fazia quando eu estava estudando mercado cripto, né? Por exemplo, eu estava ouvindo um youtuber de fora, um gringo, falando sobre cripto. E eu não entendia alguma coisa. Cara, eu parava, abria meu segundo monitor, botava no Google e pesquisava. Você foi autodidata em inglês. Isso. Autodidata, tu não precisa ser, né, em inglês, porque hoje tem muito conteúdo muito Sim. bom brasileiro e português. Sim. Muito bom. Tem uma enxurrada de galera foda demais de youtubers novos. Cara, teve um... Ai, eu vou esquecer o nome dele agora. Meu Deus, que vergonha. Teve um carinha que fez uma live contigo. Eu sei que você faz com várias pessoas, mas que você abriu na tua live. Um novinho do Rio. Do Rio de Janeiro? É. Hum. Que Não vi nenhum. foi tão bom. Ele fez umas perguntas tão certeiras pra você, assim. Não foi foi bem o no Caio? dia. O Caio investe? O Caio? Não Acho foi que do... foi. Acho que era esse o nome. Foi O bem, Caio. foi bem assim, logo depois daquela caída brusca, que tava todo mundo Ah, querendo então te foi ouvir com o falar. Caio. Foi com o Caio porque tava só eu e o Caio. E ele fez várias perguntas muito assim, Eu não sei se foi certeiras, ele. cara. Eu não sei se foi ele que fez as perguntas, se foi. Mas assim, o que eu posso falar, né? Além do. Tem um conteúdo que é muito rico no Brasil, assim, que é foda demais, que é como você se transformar num market maker usando os teus próprios recursos e a tua carteira, com a tua chave privada. Ah. Que é o DeFi do Caio Vicentino, que é um cara que vocês têm que chamar um dia aqui. Que é um cara além de engraçado pra cacete, ele é o cara que grava junto comigo, né? Nos domingos, às vezes. Ele é um cara que tem um conhecimento espetacular sobre finanças descentralizadas, que é essa evolução do mercado, né? Esse é um cara que é um conteúdo que eu acho que todo brasileiro deveria se expor. Porque ali você aprende a ser um bancário descentralizado. Você empresta teus Ethers e teus Bitcoins, cria uma piscina de liquidez e você vai ganhar incentivo de taxas. E esse é o cara mais foda do Brasil que ensina sobre isso de uma forma engraçada. Então, assim, o Caio Investe, o Caio Vicentino, esse bicho, ele é um cara que eu acho que todo brasileiro deveria seguir. Porque ele é um cara que tem um conteúdo muito foda e ele é o cara que foi responsável por me ensinar DeFi, né? Ele é meu mestre de DeFi. Então, ele é o cara que... Por exemplo, assim, eu e o Caio, nós fomos um dos primeiros, junto com o pessoal também, tem o João lá da Escola Cripto, que começaram a usar DeFi e NFT lá em 2019, 2020. Tem Universidade de Bitcoin Universidade também. de Bitcoin também. E aí, cara, essa galera... Mas principalmente, assim, o João da Escola Cripto, ele foi o primeiro brasileiro que eu conheço a comprar NFTs. Ele falava de NFT, falava de metaverso lá em 2019. Nossa. Então, o pessoal... Cara, esses caras têm que ser... Que falando parece que foi agora, mas em 2019 não É, se falava claro. nada sobre isso. Não, Claro. cara, quando eu falava com ele no privado, ele falava assim, cara, compra Mana, porque Mana, a gente tá comprando terrenos na Mana Metaverso, vai dar certo. Eu comprei Mana e depois não comprei nada. Tipo assim, eu vendi. Aí o que acontece? Essa Mana aí foi é um dos o que mais quê? subiu. Um dos tokens sobre metaverso. Sim, Um dos tokens que mais subiu esse ano, vai ter sabe? terra lá. Eu podia ter ficado bilionário com essa merda, mas Ele podia ser o vizinho do Snoop Dogg. eu podia ser o vizinho do Neymar Schuner, lá em Balneário Camboriú. bater Lá no na porta do prédião vizinho. lá. Não, é que Pedir um açúcar pro... Não, eu ia fazer Teve uma só mulher que putaria, comprou- festa de jurerê internacional e iates. Regado a muita bebida. teve uma mulher que comprou no metaverso o terreno do lado da casa do Do Snoop Dogg. Caralho.
Então, eu E ia pagou comprar muito do lado caro. que não é Júnior. Eu tenho ali do lado não é Júnior. Sim, o que eu ia te falar aquela hora é que, assim, é muito legal, você fala, passei do limite, mas é muito legal pra gente que tá assistindo, porque às vezes você tá ali, cara, assim, ó, doido, mantendo... Aí você dá essa, sabe, o vinho com Jesus, você dá uma A zoeira. desenhada, dá Pra um... quebrar um gelo. É, Porque é muito tenso a volatilidade te deixa muito tenso, tu vê o teu dinheiro derreter 5% num dia e subir 10% no outro, tu fica tenso, porque parece que tu tá entre a cruz e a espada pra tomar decisão todo santo dia. Uhum. Mas na verdade é uma coisa que tu se pressiona por falta de conhecimento, falta de Sim. experiência, né? E uma coisa assim que eu percebo é que eu fui o primeiro a adicionar humor na análise gráfica. Então, até eu surgir, eu acompanhava, né, o trabalho da galera. Eu sou, assim, bem pau no cu e zoeiro no dia a dia, né? Eu sou sempre a mesma pessoa. Só que no início eu também ficava com medo de ser cancelado. Eu também fazia terninha na frente da piscina e tal. Cara, depois ninguém foda-se. Eu falei assim, velho, vai se fuder. Eu vi um vídeo seu antigo, você na frente da piscina. Então, Todo... isso. Eu falei, gente, Parecia cadê? o Fernando Urch, né? Você não deu uma entortada na Isso, boca, não exato. mandou um fofolete. Aí eu comecei a adicionar o memes, comecei a botar o meu cachorro como o Biticão. Aham. Aí o Biticão, depois eu tive o Satoshi Kan e o Gestor. E aí eu comecei a fazer zoeira, comecei a fazer o Bancossauro. O Bancossauro é tipo um dinossaurinho que eu fiz, que nem o Bucetossauro lá do Nando Moura, sabe? Só que eu fiz o Bancossauro, que é o sistema jurássico, o sistema financeiro jurássico, né? Ah, maravilhoso. Aí eu fiz contra o Biticão, aí o Biticão mordia o dinossauro. Então, cara, várias zoeiras assim eu fiz ao longo do tempo. E eu pensei assim, cara, eu vou passar a parte que eu aprendo. Eu sou de alto risco, eu coloco o meu risco, minha pele em risco, né? Eu fui um dos primeiros brasileiros a colocar, tipo, 100 mil reais em tokens de unicórnio no DeFi. Fazer essas loucuragens. E aí eu comecei a colocar o humor pra quebrar o gelo e pra ser diferente também, para as pessoas entenderem quem era o Augusto, né? Que eu sou assim, zoeiro na vida real também. Tipo, as pessoas que me conhecem ao vivo e vão lá em casa sabem que eu o tempo todo fico fazendo piada, tirada. Gosto de fazer zoeira de coisas que eu desenvolvi desde a infância, né? Então eu tento trazer as pessoas a se empolgar com o mercado de uma forma mais leve, não levar tão pesado, levar tão a sério. Porque, cara, eu não aguentava mais analista de gráfico falando sério. E aí quando eu cheguei no mercado, todo mundo falava sério. E aí no início foi um choque, né? Quando eu fui zoeiro, comecei a participar de outras lives de outros canais. E aí os caras assim, cara, tu devia controlar pra cuidar pra não falar esse palavrão e tal. Eu falei, bosta nenhuma, então não me convida mais. Aham. É porque eu vou ser eu mesmo. Eu Sim. não vou forçar uma coisa que eu não sou. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber que a galera da antiga começou a tentar botar piadas no meio das lives. Eu vi que eu saí de eu ser influenciado por outras pessoas, que eu prezava lá no início, para influenciar, né? Então, hoje em dia, eu vejo que o meu canal ele influencia muitos canais antigos também. Muita gente começa a imitar lá o He-Man, brincando, porque eu fiz essa zoeira lá no meu canal pela primeira vez. Muita gente começa a falar de boquetes, porque eu falo de boquetes. Muita gente começa a falar de putaria, porque eu falo de putaria. Eu percebo, é nítido. O pessoal começa a copiar as capas dos canais também. Então, eu vejo que isso é legal. Eu vejo que, tipo assim, porra, eu passei de ser influenciado pelos outros, né? Porque quando eu construí meu conteúdo, eu fui influenciado pelos outros. Sim. Ao contrário da que a galera não admite, né? Eu admito, porque a gente sempre é influenciado por alguém, a gente sempre vai... A gente vai pegando um pouquinho de cada um, melhor de cada um, e vai fazendo nossa própria comida, digamos. Mas nesse Ninguém ponto... inventa um conteúdo. Ninguém inventa o conteúdo, a gente vai colocando a própria personalidade. Mas né? nesse ponto especificamente, você passou de persona não grata de pare de falar palavrão a... Então acho que a gente vai começar a falar também. Exatamente, aconteceu exatamente isso. Então, desde um desafio lá que eu fiz com uma corretora, a primeira vez que eu participei daquela live, o pessoal terminou e eles falaram assim, cara, tem que pegar um pouco mais leve nas piadas, porque tem gente séria que não gosta dessa zoeira. Eu falei, velho, eu não tô aqui pra agradar ninguém, velho. Eu tô aqui pra agradar quem quer ser agradado. Procura eu outro não ligo. conteúdo, então. Exatamente, já tem gente de terninho, de boa índole lá, ou sei lá o quê, demais no mercado. Eu sou a versão insalubre, a versão satânica mesmo, e foda-se. Eu fico brincando, né, com isso, e isso que eu sou cristão. Mas eu fico brincando com isso pra quebrar o gelo, pra vir aquele alternativo, sabe? Porque a pessoa, cara, eu olhava aquelas lives, o pessoal falando sério, cara, não aguentava. Mas outra Nossa, coisa, chato pra isso, cacete, o gravatinha, ele distancia.
ele não aproxima. Então, assim, ó, já é um assunto chato. Sim, É difícil. É distante. exato. Eu tenho que ter um mínimo de proximidade, pelo menos, com a pessoa. Quando tu tá olhando o YouTube em casa, tu tá olhando de terno e gravata pra alguém que tá de terno e gravata, ou tu fica Pois é. de calcinha lá, Pois é. ou pijama roupa velha. olhando. E assim, o sentimento contigo, eu acho que eu falo isso por todo mundo que assiste teu canal, Sim. é de amizade. Tipo, Sim, isso aí. o dia Quando que as você... pessoas me encontram na rua, é isso aí. O dia que eu te vi a primeira vez, não foi aqui. Você tava indo pro Flow. Você nunca tinha me visto na vida. Sim. Eu desci a escada e fiz o quê? Fofolate! Aham. Por quê? E a gente fala, Porque, fala super bem. porque assim, é isso que eu tô falando. Ali, o teu jeito da zoeira e tal, não sei o quê, Eu deixo a pessoa confortável. Aproxima. aproxima. É. E- Agora a galera que tá gravando Eterno vai voltar, vai vir amanhã de camisa, quer ver? É. Vai ter camisa algodão estourada. Total. Pelo de cachorro. Mas o que eu ia te falar, que eu acabei desviando, eu mesma me atropelo. Mas o que eu ia te falar é que eu comentei com a minha mãe que eu falei assim: eu queria ter um grupo no WhatsApp com o Augusto. Sabe aqueles grupos que só a pessoa fala? Sim. O resto do grupo é silenciado? O grupo de condomínio? Que ninguém pode falar? É isso, assim, ó. Só pra ele entrar e falar assim: comprei. Vendi. Não tem Vendi. grupo no Telegram. Não é dica. Canal Não de tô sinais. dando dica. Canais de sinais. Não tô dando dica, não tô mandando ninguém fazer nada. Tô Mas eu só queria atualizando assim, meu ó. passo a passo. Cara, Comprei.